Assim como a Anitta e a Malca falaram no último episódio, a questão da democracia no Brasil se tornou um tema crítico. E aqui nosso objetivo é tentar debater de forma suprapartidária como judaísmo e democracia se relacionam. Em que ponto das nossas vidas esses dois assuntos se encontram? Esse é o segundo episódio do E Eu Com Isso sobre esse tema. No episódio 167, a gente conversou com a Clara Ante, militante do PT, para saber como ela entende o encontro entre judaísmo e democracia. Hoje, nossa ideia é ter uma visão diferente de quem também milita pela democracia, mas em uma corrente política um pouco diferente. Eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Nosso convidado hoje é o Daniel Anenberg, que é vereador na cidade de São Paulo pelo PSDB. Daniel é formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e foi um dos criadores do Poupa Tempo. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer conhecê-lo. Obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é meu, Amanda, Anitta. Eu preciso dizer que eu escuto sempre que eu posso, eu conheço, viu? E eu gosto muito. Aliás, acho que vocês fazem um belo trabalho e parabéns. Então, é um prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos tão importantes, né? Democracia e judaísmo. Muito legal, Daniel. Para começar, então, nossa conversa, um movimento que a gente tem visto bastante nas redes sociais é o seguinte: alguém fala de democracia, ressalta a importância da democracia e é chamado de comunista, né? Então basta você sair em defesa de qualquer coisa que se relaciona a direitos humanos, né, direitos básicos humanos, e você já sai taxado de comunista. Começa falando para a gente, então, como que você entende o que é democracia? É uma pauta de só um espectro político? Não, ótima pergunta, Amanda. Para mim, democracia é um meio que a gente tem, que desde lá dos gregos vem, da gente poder decidir as questões relacionadas à polis, à cidade, ao país, de uma forma que todos participem, porque não faz sentido só algumas pessoas acharem que são mais iluminadas e decidem por outras. E isso não é algo de direita, de centro ou de esquerda. Isso é algo que permeia todas as sociedades modernas, que mostram a importância da democracia, a importância de ouvir todos os lados, né? Eu defendo fortemente a democracia, antes de mais nada, independente da posição política. Aliás, uma das coisas que está faltando no Brasil, e que eu acho que a democracia ajuda a construir, é mais tolerância, é mais conseguir ouvir o outro, é mais conseguir a gente não ter discursos de ódio. É o que você falou, cada vez que alguém fala sobre algum desses temas que para mim são tão caros de direitos humanos, já me taxam como sendo o maior comunista, né? Ou seja, é um absurdo. São temas importantes para todos os seres humanos, né? Que todos tenham os mesmos direitos, que todos possam votar, se esclarecer sobre em quem votar. E o contrário disso é autoritarismo, o contrário disso é o fascismo, né? Que a gente sabe onde chega, né? Aliás, tem um filme belíssimo lá atrás, na Itália, O Jardim dos Fins e Consinzi, né, Contini, que é justamente um filme que fala dos judeus apoiando fascistas lá na Itália antes da ascensão do Mussolini. E isso mostra um pouco como a gente acaba sendo enganado, como a gente muitas vezes acha que estão apoiando um bom projeto e esse projeto depois se constitui num projeto fascista, que é muito ruim, porque, em última instância, o fascismo, o nazismo, acaba sendo a decisão de poucos sobre muitos, né? E a democracia é justamente o contrário disso, é a decisão de muitos que escolhem os seus representantes. Então, tem uma tremenda diferença entre ser democrata e não ser democrata. Isso tem que perpassar independente da cor política ou da bandeira que você defende, do time que você escolhe, tá certo? E isso é fundamental. E isso que eu acho que no Brasil as pessoas não estão entendendo muito bem. Aliás, só para citar, outro dia eu fiz um post ali na minha rede social falando da importância do Supremo Tribunal Federal colocar
alguns limites para a questão do executivo. E as pessoas falam, não, mas é liberdade de expressão. Não estão entendendo que a liberdade de expressão tem um limite. Ela não pode ser pura, no sentido de que posso falar qualquer coisa. Eu posso até a hora que eu ataco o outro, até a hora que isso faz mal para outras pessoas, que isso faz mal para o coletivo. Então, a importância de saber que essa liberdade de expressão tem limites também. Só que muita gente lá, inclusive alguns judeus, me atacando, dizendo, você é contra a liberdade de expressão? Não sou nada contra, ao contrário. Nas democracias que a gente tem liberdade de expressão. Só que a gente precisa saber que liberdade de expressão não é para tudo. A hora em que você ataca a própria democracia, né, a questão dos poderes poderem se contrabalancear, que existem nos Estados Unidos, na Europa, em tantos países, a gente precisa entender um pouco mais que ela tem esse limite. E isso que algumas pessoas não conseguem entender e não conseguem compreender a importância da democracia e a importância de alguns limites para você viver em sociedade. O pessoal está perdendo um pouco aí o limiar entre o que é liberdade de expressão e liberdade de opressão, né? Você está ficando confuso. E até, Daniel, antes da gente começar aqui a gravação, né, de dar o play na gravação, você contava que hoje, acabei de achar aqui a notícia no portal G1, a Justiça de São Paulo condenou o vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, depois de 1 ano e 4 meses de ele ter te xingado, ofensas antissemitas. Eu vou abrir aspas, vou falar palavrões, vocês me perdoem, mas foi o que aconteceu. Então, né, na ocasião, dentro da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Adilson Amadeu xingou o Daniel de judeu filho da puta e judeu bosta. É uma coisa bastante primitiva, né? E eu acho que esse tipo de situação é suscitada por um momento em que a democracia não anda com as duas pernas numa linha reta, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho disso que aconteceu hoje, de algo tão grave que aconteceu com você, para te perguntar em que pé que está a democracia brasileira hoje? Até, se você quiser falar um pouco, né, sobre esse episódio, como isso se relaciona com a deterioração da nossa democracia no país. Olha, Anita, eu ando muito preocupado com a nossa democracia. E esse é um assunto para a gente conversar por horas aqui, mas preocupado por tudo isso que a gente tem falado, o limite da liberdade de expressão, né, vai até a hora em que você faz uma manifestação racista, como é o caso desse vereador. Isso foi no final de 2019, e por nenhum motivo, a não ser eu pensar diferente dele em um projeto de lei, ele saiu me xingando, tentou me agredir, e eu não tenho nada contra esse vereador em específico, mas eu quis ir até o fim do processo na Justiça, aliás, com todo o apoio da CONIB, da FISESP, porque justamente a gente precisa mostrar que tem limite para as coisas. A gente precisa dar exemplos, a gente precisa mostrar... quando acontece um caso desse, as pessoas vão ser condenadas, como eu espero que seja aquele outro vereador que foi racista também em relação ao pessoal da raça negra. Porque não é possível que as pessoas, ainda mais pessoas que representam, têm um mandato, são pessoas públicas, elas precisam pensar muito bem como o que elas falam. Elas não podem sair por aí falando qualquer coisa, ainda mais atacando uma religião, uma comunidade, pessoas que pensam diferente. É justamente isso, por isso que eu fui adiante com o processo, para que pudesse, com a condenação dele, de novo, não tenho nada contra o vereador, mostrar que não é possível que a gente tenha falas racistas na nossa sociedade. Isso, aí você falou muito bem, Anita, demonstra, e a gente tem visto isso pela nossa sociedade aí, não só na Câmara Municipal, em muitos lugares, das pessoas realmente não sabendo se conter, não sabendo que para viver em sociedade, o primeiro passo é respeitar o outro, é respeitar o diferente. Eu fiz Ciências Sociais na USP e uma das matérias que eu mais gostava era Antropologia, que era justamente você se colocar na posição do outro. Eu posso não concordar com o outro, mas ele tem todo o direito de falar o que ele acha, desde que não me agrida, dele ser quem ele quer ser. Isso é uma sociedade em que a gente convive, e a gente convive o tempo todo. Eu sou diferente de você, que é diferente da Amanda, que é diferente de um monte de gente. Se a gente não se respeitar, a gente volta para a barbárie.
né? E é isso um pouco que me preocupa no momento atual na sociedade brasileira, porque a gente está vendo atos de barbárie. Né? A gente está vendo atos de pessoas que têm dificuldade de conviver com a democracia, têm dificuldade de conviver com o limite da liberdade de expressão, né? Têm dificuldade em conviver com o diferente. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o pessoal que é evangélico, mais religioso, eu os respeito. Agora, eu não posso ir lá e ficar atacando eles e dizer que é um absurdo, etc., assim como eles não podem me atacar e assim por diante. Então, é esse limite que a gente precisa, e aí só a convivência democrática que ajuda nisso. Porque se a gente não tem a convivência democrática, com autoritarismo, alguém fala para os outros calarem a boca e pronto, entendeu? Na democracia, a gente tem que fazer o tempo todo uma construção de como que a gente chega em projetos, em políticas públicas de consenso, como é que a gente consegue ouvir o outro e não ir tanto ao mar e tanto à terra. E é isso que a democracia é maravilhosa, é essa possibilidade da gente ouvir os mais diversos segmentos da nossa sociedade e respeitando, né? Porque é isso. Quando você ganha uma eleição, isso não quer dizer que você vai deixar de lado os 10%, 20%, 30% que perderam. Mas, sim, você tem que... Como é que agrega? Como é que você faz para que eles tenham voz, para que eles possam continuar falando, continuar externando o que pensam? E não é fácil isso, mas é um regime... E o Brasil, a gente vai ser muito sincero, né, Anita e Amanda? A gente saiu de uma ditadura militar não faz tantos anos. Então, é difícil a gente... essa convivência democrática, né? A França, a Alemanha, mesmo os Estados Unidos, levaram décadas para isso. A gente precisa exercer a democracia justamente para a gente conseguir conviver mais uns com os outros e vice-versa, né? Então, eu estou preocupado com a nossa democracia e eu acho que a gente precisa fazer esse gesto de respeitar o diferente, de ouvir o diferente, de dialogar com o diferente. E não é fácil. Isso é um aprendizado diário, né? Eu, particularmente, concordo com tudo que você está falando, Daniel. E indo um pouco aqui para o nosso tema, né, de tentar fazer essa intersecção entre democracia, ser judeu, ser uma pessoa democrática, claro, sem cair também naquele discurso do, né, ser judeu deveria, né, se você é judeu por toda a história judaica, você deveria saber e ter aprendido que você precisa ser democrático, não estar ao lado de regimes autoritários, né? A gente sempre fala da história judaica e no IB é sempre recorrente, né, a frase do Auschwitz não foi escola de direitos humanos, né? Mas eu queria te perguntar se você entende que tem alguma intersecção entre democracia e judaísmo, se ser judeu deveria, de alguma forma, né, em algum espectro, ser sinônimo de ser uma pessoa democrática. É uma ótima pergunta também, Amanda. Eu concordo muito com o que a Clara, antes, dialogando com o que ela falou da outra vez, não tem judeu que a gente diga, todos os judeus são bonzinhos. A gente tem gente de todo tipo na nossa comunidade. E desde que as pessoas se respeitem, desde que as pessoas tenham posições políticas diferentes, até aí não vejo problema nenhum, né? Tem judeu de direita, de centro, de esquerda, enfim, e tudo bem. O grande problema é quando a gente começa a apoiar determinados políticos, que existem, aliás, em todas as sociedades, que são de extrema direita ou de extrema esquerda. E por que eu falo isso? Porque, em geral, são pessoas que não gostam da democracia, que preferem regimes autoritários, não são pessoas que não respeitam os outros. E aí isso me assusta um pouco, porque a gente viu, em 2018, uma parcela significativa da comunidade judaica apoiando o Bolsonaro e com todo o discurso que ele tinha de décadas. Né? Quando me perguntaram, aliás, eu tive uma pressão muito grande em 2018, é bom falar isso, quando no segundo turno eu declarei meu voto a Haddad, porque eu justamente conhecia quem era o Bolsonaro. Eu não tinha feito nada no Congresso durante
todo o tempo que ele estava lá, que tinha as rachadinhas, que tinha um monte de coisa, e eu falei, estou votando no Haddad, que é um professor, um social-democrata, da qual eu tenho algumas divergências, mas eu não tenho dúvida que seria um presidente não negacionista, muito melhor em uma série de coisas do que está sendo o presidente Bolsonaro. Então, o que me assusta é quando as pessoas apoiam líderes que são líderes autoritários, são líderes de extremistas. Isso me assusta, né? E aí, voltando para a comunidade, continuo respeitando as pessoas, acho que cada um decide o que faz, mas de fato, será que a gente não aprendeu com o que houve na Alemanha, na Itália, em alguns momentos em que a própria comunidade judaica lá atrás apoiou líderes autoritários e dizia, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Pois é, mas a história é justamente para isso, para a gente aprender a dizer, opa, será que a gente não está caminhando na mesma direção? Será que a gente não tem que pensar, antes de mais nada, a importância da democracia, a importância da convivência com o diferente, porque senão, daqui a pouco, de fato, a gente vai voltar para a barbárie. Em vez da gente discutir com palavras, com projetos, a gente vai estar se atacando nas ruas uns aos outros. Eu acho otimista, Daniel. Você acha que a gente vai estar enquanto já tem gente tentando matar a atendente do McDonald's por um cupom de desconto, na realidade, né? Não, você tem toda a razão, Anitta. É que eu sou um otimista por natureza e eu acredito ainda no ser humano, apesar de todas as provas em contrário, algumas vezes. Então, eu continuo achando que a gente ainda consegue se entender, mesmo que a gente pense tão diferente. Mas, de fato, isso tem acontecido. A gente vê os ataques homofóbicos nas ruas, não só de São Paulo, de outros lugares, né? Os ataques aos negros, né? Os ataques às mulheres. É assustador o que a gente vê. Mas eu continuo acreditando que nós conseguimos aprender de tudo isso e, com isso, melhorar a nossa relação social. Ainda acredito nisso. E aí, voltando ao judaísmo, eu acho que o judaísmo tem muito a nos ensinar em relação a isso. Veja, eu critico hoje o governo de Israel, como criticava o anterior, mas a democracia que hoje existe lá em Israel é uma das mais modernas do mundo, tá certo? A gente vê em Tel Aviv uma das paradas gays mais interessantes que acontece no mundo todo. Ou seja, é muito interessante, aliás, porque esse governo Bolsonaro, ele muitas vezes fala de Israel, que a gente é amigo de Israel, mas ele imagina um Israel mítico, né? Um Israel religioso só, e não consegue enxergar que lá em Israel as diferenças existem, acontecem, são discutidas, são debatidas, né? E é uma sociedade, com todas as críticas que eu faço, provavelmente vocês fazem, que um monte de gente faz, no meio ali do Oriente Médio, é uma democracia que pulsa, é uma democracia que mostra que é possível se conviver entre seculares e religiosos, entre gente muito de direita e gente muito de esquerda, o que é algo importante, né? Só para dar um exemplo. Então, veja, é uma sociedade que a gente consegue, apesar de todas as diferenças, conviver. E eu acho que os judeus têm muito, né? O judaísmo tem muito a nos ensinar em relação a isso. Agora, isso não quer dizer que outros povos, outras religiões, outras culturas também não tenham. Com certeza tem, né? Muito a nos ensinar. Não é porque nós somos judeus que a gente sabe mais do que outras culturas e outras sociedades e outras religiões. Mas a gente tem muito a aprender também ainda. Eu sempre acredito que não exista, né, aquela ideia de que tem um povo que é melhor do que os outros. Aliás, isso gerou o nazismo, tá certo? Eu acredito que os povos são muito diferentes entre si e a gente aprende uns com os outros. E isso que é o bonito da raça humana, ou deveria ser, tá certo? Infelizmente, ultimamente, essas diferenças têm atiçado mais a violência do que a gente aprender uns com os outros. Daniel, a gente ia esperar mais um pouquinho para falar sobre isso, mas já que você já puxou o assunto, vou puxar a pergunta também. Sobre essa ocasião, né, em 2018, quando você se posicionou, disse publicamente que votaria em Haddad no segundo turno,
apoiou o candidato do seu partido, naquela época, Geraldo Alckmin, no primeiro turno, e no segundo abriu que votaria em Fernando Haddad. Eu queria saber um pouco mais dos bastidores dessa decisão. Foi difícil se posicionar publicamente naquele momento, a sociedade muito dividida, ainda está, né? Será novamente nessa eleição, mas o que essa decisão teve a ver com a democracia e com o seu judaísmo? De que maneira você consegue olhar para dentro de você e ver que o seu judaísmo influenciou tanto a sua decisão como a sua coragem de se posicionar? Porque você foi muito atacado, né? Fui bastante, aliás, pela comunidade. Muita gente me ligou achando um absurdo a minha posição, e de fora da comunidade também, mas para mim era muito claro. Para mim é aquela diferença entre um democrata e um autoritário, entre uma pessoa das letras e que se preocupa com a parcela mais vulnerável da população e outro que não está nem aí. Então, não tinha dúvidas. Eu apoiei no primeiro turno fortemente o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, que infelizmente não foi para o segundo turno, e no segundo turno, eu não tenho dúvida, a gente vota no que a gente considera menos pior. E não só isso, era tão cristalino para mim a quem eu deveria apoiar e não ficar em cima do muro. Muita gente fica quieto, não fala. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem que se posicionar assim, é muito importante. Isso tem a ver com valores que meus pais me passaram. Minha mãe, por exemplo, morou 5 anos em Israel, serviu o exército, morou em kibbutz. O pai dela, meu avô, foi um dos fundadores do Oshomer aqui no Brasil, aqui em São Paulo, sempre posições de esquerda, e as minhas são de centro-esquerda. Eu sou um social-democrata, sempre fui, e para mim faz todo sentido nesse momento, né, e naquele momento, foi de apoiar o Fernando Haddad, né? E com todas as consequências, porque muita gente diz, não, mas com isso você perdeu um monte de voto, não faz isso. Não importa para mim esse tipo de coisa. Eu acho que eu estou muito em paz com a minha consciência de ter feito o voto que eu achava correto na hora e naquele momento, independente da questão eleitoral. Eu acho que isso que é muito importante. A gente, hoje em dia, não, mas você não pode falar muito isso ou falar muito aquilo, porque você vai perder voto. Não é isso o mais importante. O mais importante é a gente ter clareza da nossa posição, do que a gente considera melhor para o país e apoiar e dizer o que acha. Eu sou muito, nesse sentido, transparente e vou continuar sendo, não tenho dúvida disso. Muito legal, Daniel. Admiro muito teu posicionamento, né? Todo mundo que tem coragem, né? Como político, para assumir isso. E eu queria, aproveitando que você mencionou um pouco, né, a relação da tua família com o kibbutz, com o shomer, e muitas vezes quem está escutando a gente não sabe o que isso pode querer dizer, né, pensando aqui dentro da nossa conversa. Então, só para aprofundar um pouco, então, conta um pouco sobre como que o seu judaísmo, então, te influenciou a ser um político apoiador da democracia. O que essa sua trajetória, né, como essa sua trajetória te trouxe até aqui hoje? Olha, até mais, não é só questão de democracia, Amanda. Eu vou ser sincero. Os meus pais sempre tiveram posições preocupados com os mais vulneráveis, com a questão social, com a questão de pensar na sociedade antes de pensar individualmente, né? Por isso, minha mãe morou kibbutz, que era um kibbutz Givatos, que era um kibbutz bem de esquerda, e durante a vida toda ela me mostrou a importância de que, antes de pensar nas minhas realizações pessoais, que são importantes, mas pensar o que a sociedade precisa, como é que a gente consegue ajudar principalmente quem mais precisa, quem tem menos condições. E meu pai também. Meu pai foi do Partido Comunista Brasileiro por um período e sempre teve essa posição. Então, em casa, eu não sei se isso tem a ver só com o judaísmo, mas com as posições políticas, sempre foi muito claro essa importância, não só pela democracia, mas pela questão de toda a questão social. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo, o que é um absurdo, né? Que tem gente muito rica e muito pobre. Como é que a gente faz para diminuir essas diferenças, né? Essa sempre foi e sempre vai ser uma das questões principais pelo qual eu pauto a minha vida pública, né? E pelo qual, como vocês falaram no começo, a ideia, por exemplo, do poupa-tempo não é só a ideia de ser mais eficiente, mais rápido, mas ser
igual, ser para todos. Todos têm que ser bem atendidos na área pública. Isso devia acontecer em toda a área pública. Infelizmente, não acontece. O Poupa Tempo mostra que é possível atender bem as pessoas, não importa quem elas são, não vendo credo, cor, etc., religião, e mostrar que, olha, o serviço público no Brasil devia ser assim, tá certo? Aliás, a educação pública devia ser, né, a gente viu nessa pandemia a loucura que foi para as escolas públicas, os estudantes que não tinham inclusão digital, que é um dos meus temas principais. Hoje, inclusão digital e inclusão social, enquanto que os estudantes das escolas privadas tinham acesso a muita coisa. Por que isso? Né? Como a gente consegue transformar essa educação pública que a gente possa sair de um patamar mais parecido, não importa se você tem mais recursos ou menos recursos. Ou seja, são questões como essas que o tempo todo me pautam para eu ir adiante e pensar em políticas públicas. Isso tem a ver um pouco com posições políticas, tem a ver um pouco com essa questão, talvez judaica, de sempre também pensar no outro, né? Como a gente sabe que uma boa parte da comunidade tem essa preocupação, e apesar de eu nunca, em casa, a gente nunca ter sido super religioso, sempre tinha essa preocupação com os mais vulneráveis, essa preocupação com quem mais sofre, quem mais precisa de apoio, né? Então, isso para mim sempre foi meio um mantra em casa, foi um pouco a água que eu bebi para ser quem eu sou hoje, e esses exemplos dos meus pais, do meu avô, sempre me ajudaram a sempre repensar e dizer, estou indo no caminho certo ou não? Né? Isso sempre foi muito forte para mim na minha casa, e acho que esses são exemplos importantes. Né? Isso não quer dizer que em outras casas não judaicas esses exemplos também não acontecem, mas essa é uma preocupação que eu trago sempre comigo e tem a ver um pouco com o judaísmo, um pouco com a concepção política que meus pais tinham e têm, né, do mundo. Né? E acho que uma menção legal da gente fazer é que acho que até a saída do governador João Dória do cargo, a secretária de Assistência Social era a Célia Parnes, né, que foi presidente da Unibis por muitos anos. Isso também dá um pouco disso que você falou, sobre essa relevância que a comunidade judaica dá para assistência social, né? Eu acho que é um grande exemplo, imagino que você também tenha trabalhado com ela nesse âmbito, né? Com a Célia menos, que eu já tinha saído, estava na Câmara, mas tenho o maior respeito por ela, acho que ela faz um bom trabalho, assim como o Floriano Pêssaro, né, que foi secretário de Assistência Social no município, no Estado, fez um belíssimo trabalho, e você veja, todos judeus, né, uma preocupação, não deve ser por qualquer coisa, não quer dizer que outros não possam ser de outras culturas, outras religiões, mas nós temos essa questão de uma forma muito forte, como vocês estão vendo, né, por alguns exemplos que a gente vê, na saúde também, na educação, né, a gente vê muita gente na educação fazendo um trabalho belíssimo também, e a comunidade judaica tem trabalhado, a Cláudia Coutinho, por exemplo, é uma dessas pessoas, tá certo? Que é brilhante e que tem uma preocupação, né, de todos poderem ter acesso a uma boa educação, assim como eu tenho falado da inclusão digital. Muita gente fala, a tecnologia vai mudar o mundo. Ok, mas hoje, para quem a tecnologia? Será que é para todo mundo? Se não for para todo mundo, a gente, de novo, vai aumentar as desigualdades sociais. É isso que a gente quer? Não é o que eu quero. Quando eu falo em tecnologia, ela é meio para a gente ter mais qualidade de vida, para viver melhor. Então, acho que tem uma preocupação nossa, né, judeus, uma parcela significativa, não posso dizer todos, da nossa comunidade, por questões como essas que a gente está colocando aqui. Eu acho que é engraçado, sim, é importante a gente debater essa questão de que a religião ela acaba entrando de formas, dentro da política, né, de formas ruins e formas boas. A gente tem, talvez, o maior exemplo de religioso que faz a diferença na nossa cidade, em São Paulo, é o padre Júlio Lancelotti, né? Ao mesmo tempo que você pode ver o ex-ministro da Educação, que era um pastor, imprimindo bíblias com a cara dele. Então, isso entra em todas as religiões. Acho que, enfim, é um tema que dá para debater por muito tempo, mas é bom
conversar com você, conversar com a Clara, ouvir os exemplos da Célia, do Floriano, de como a comunidade judaica consegue ter uma representatividade na política de forma a olhar para o outro, pensar no outro, e de uma pauta, mais uma vez, suprapartidária, né? Eu acho que isso é essencial. E aí também, já desenrolando para um tema judaico e voltando para o tema de 2018, porque 2022 é o 2018.0, ponto 2 aí, né? Foi um momento muito tenso para a sociedade e para a comunidade judaica também, que ficou totalmente dividida. A gente pode lembrar, acho que o grande marco da divisão da comunidade judaica naquela ocasião foi quando o Bolsonaro foi falar na Hebraica do Rio de Janeiro, e que tinha um monte de gente dentro, mas tinha um monte de gente fora, né? E a comunidade judaica talvez tenha perdido um pouco essa capacidade de dialogar. Você prova disso até por, enfim, as críticas pesadas que sofreu naquele momento, e acho que, como você falou, né, até hoje, depois de, sei lá, defender o STF, uma coisa tão banal, devia ser básica, não é? Mas, enfim, o diálogo é algo muito que a gente fala muito na comunidade judaica, né? Os religiosos se juntam para dialogar, para debater, mas isso está se perdendo. Então, esse princípio judaico, que é o diálogo, qual que é a importância dele na manutenção da democracia? É fundamental, Anita. Sem diálogo, a gente não tem democracia, né? A gente não constrói uma sociedade. Portanto, eu acho que não está só na comunidade judaica. A comunidade judaica é um microcosmo da sociedade que a gente está vivendo. A gente está com muito pouca capacidade de ouvir, de debater. A gente quer impor os nossos pontos de vista e uma dificuldade de ouvir o outro, de ouvir o diferente, de conseguir, né? E, infelizmente, isso está acontecendo. Você falou da sociedade judaica que estava dividida em 2018, ela continua muito dividida, né? E, assim, é aquela coisa, se você não concorda comigo, você é execrado, etc., e vice-versa, né? O que é muito ruim para você conseguir, porque democracia pressupõe isso, pressupõe ouvir o outro, tentar chegar em consenso, tentar nem ir muito à terra, nem muito ao mar, é tentar fazer com que a gente possa aprender também com outras experiências que não necessariamente são do nosso campo político. E, infelizmente, a nossa sociedade está num momento que está muito mais... até a violência é uma violência, muitas vezes, não só física, mas uma violência no campo das ideias, no campo da discussão, de dizer, olha, esse não pode falar porque ele sempre foi comunista, ou esse não pode falar porque ele sempre foi muito de direita. E assim, é muito complicado quando a gente já desabou no outro pelo que ele pode ser. Então, achar esse daqui não gosto dele porque ele apoiou o Haddad no segundo turno e, portanto, é um comunista. Portanto, ele não tem a menor capacidade de falar qualquer coisa. Sabe? É muito ruim. É muito ruim. A falta de diálogo leva cada vez mais a mais choques, a mais discussão, beirando a violência, e não só verbal, mas física, e isso é assustador. É assustador da gente... Qual é o caminho que a gente tem para sair de uma situação dessa? Mais diálogo, é mais aprender a ouvir de novo, é falar menos e ouvir mais, né? E muitas vezes não é entre campos opostos. Eu estava vendo lá o debate que teve entre o Ciro Gomes e o Gregório. Eles não ouviam o que um falava para o outro. Não estou aqui colocando se um está certo ou não. A dificuldade de ouvir, de poder, muitas vezes, até dizer, opa, aquilo que eu falei talvez não tivesse tão certo. É aquela coisa de você fazer um risco no chão e dizer, daqui eu não posso passar. Se eu passar, eu estou perdendo para o outro. E é uma loucura isso, porque essa incapacidade de diálogo muitas vezes leva uma sociedade à derrota. E a derrota quer dizer, bom, qual o nosso caminho se eu não consigo, pelo menos, debater algumas coisas, né? Ouvir um pouco mais? Para mim é muito assustador, porque é o início do fim de uma sociedade. Pode ser o início do fim de uma sociedade que se torne mais autoritária, que acabe não de fato tendo essa escuta, né?
Então, isso me assusta, isso realmente me assusta e eu acho uma pena, porque a sociedade brasileira sempre foi aquela em que a gente convivia, a malemolência, a ideia de que, como uma sociedade muito racista, escravocrata, muito forte, mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade da gente ter o diálogo sempre foi permeável, fora do período forte da ditadura, mas durante muito tempo essa possibilidade da gente poder conviver todos no mesmo ambiente. Eu sinto que está muito difícil, que anda muito difícil nesse momento. Né? Sim, porque não é só a interdição do debate, né? A violência, né? Se você, não é só se você não me escuta, se você não aceita o que eu estou dizendo, as minhas ideias, a gente parte para a violência, né? Isso é realmente assustador. E para o final da nossa conversa, né? Porque a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente tem nosso limite aqui de tempo. Um tema que sempre vira motivo de debate na comunidade judaica é Israel. Você já mencionou aí, numa das suas falas, que a gente, em geral, né, pensando nesse eleitorado, assim, que é pró-Israel, pensando na comunidade judaica, ou mesmo os filossemitas aí de fora, pensa muito numa Israel mítica, né, uma coisa muito religiosa, imaginária, que não tem nada a ver com o que a sociedade de Israel de fato que é democrática, enfim, a favor do aborto, né, dentre outras coisas que algumas pessoas, inclusive Bolsonaro, apoiam, né, como sendo, mas não lembra disso, não sem mencionar o que não interessa, né? E o apoio a Israel acaba virando, então, esse diferencial para a parte dos judeus votarem, né? Foi um diferencial aí que a gente viu em 2018, né? O amigo, a gente vai votar no amigo de Israel, né? Como que você entende esse tema dentro da sua plataforma política e até que ponto essa deve ser a prioridade na hora do voto? Antes do Daniel responder, eu só queria complementar, que esse é um assunto que a pergunta não é para mim, mas eu vou falar. Eu fico um pouco indignada, assim, em alguns sentidos. Assim, cada um vota em quem quiser. Mas na eleição de 2020, isso virou um tema muito forte. Era uma eleição para a prefeitura de São Paulo. E aí eu quero muito ouvir, Daniel, o que você tem a dizer sobre essa questão, né, de a prefeitura de São Paulo, até que ponto a gente pode ter como diferenciar, porque no caso, né, o argumento era Guilherme Boulos é contra Israel. Nem é bem assim, mas enfim, entendo a crítica. Na época a gente fez um episódio sobre os judeus e o PSOL, enfim, isso vira o centro de um debate em vez de a cidade de São Paulo ser o centro do debate. Eu já deixei claro qual é a minha opinião, né? Mas quero ouvir de você que é vereador da cidade, né? Não, a tua opinião eu concordo inteiramente, Anitta. Eu acho que, primeiro, a gente precisa primeiro discutir os problemas nossos aqui do Brasil. Lógico que sempre a questão de Israel paira, como a Amanda falou, sobre muitas das questões, mas, independente de qualquer coisa, o que é melhor aqui para a nossa sociedade? Quem tem as melhores soluções? Quem tem as melhores propostas? Né? Eu acho que, aliás, essa é uma discussão que a gente também não está vendo esse ano acontecer. Em vez da gente discutir propostas para educação, para saúde, para habitação, quem está com quem, né, de fato, eu já não gosto e ponto final, e aí o debate ele fica muito raso, ele fica muito ruim. Né? E também, assim, por que a gente vai discutir, num primeiro momento, assim, na Prefeitura de São Paulo, que propostas tem para a cidade de São Paulo? Isso é o mais importante. Né? E, em cima dessas propostas, aí tomar uma decisão do voto. Né? Também eu acho a mesma coisa em relação ao Brasil. Eu acho que propostas estão postas, independente de posições A, B ou C, para o Brasil. E já vou deixando claro, eu, por exemplo, lógico, tenho o maior respeito por Israel, acho fundamental para toda a nossa história, mas sou a favor de 2 estados, como a Clara antes deixou claro da outra vez, e tantos judeus acham isso.
E não quer dizer que apoiar Israel você apoia passando por cima de um monte de coisa. Uma coisa é apoiar o Estado de Israel, outra coisa é apoiar o governo que está lá agora, né? E a gente pode ter divergência. Aliás, é bom que tenha. Aliás, o judeu é pródigo nisso, a gente ter divergências sobre tudo e todos, o que não é ruim, o que faz com que, inclusive, os humoristas coloquem, né, façam disso uma coisa muito interessante. Mas é verdade, a gente, né, na minha campanha, eu lembro que todo mundo tinha algum palpite para dar, que eu estava fazendo alguma coisa errada. E, em geral, era da comunidade judaica. Então, todo mundo queria palpitar em tudo. O que é bom, não é ruim, mas para ver como a gente tem essa capacidade sempre de palpitar em tudo. Em relação a Israel, não acho que exista uma posição muito assim, porque o Bolsonaro é mais próximo de Israel que Israel, né? Se é o Israel democrático que eu conheço, se é o Israel antirracista, o Israel que tem uma das paradas gays mais interessantes do mundo, Israel moderna das startups, do empreendedorismo, esse não é o do Bolsonaro. Desculpa, então, esse Israel é diferente. Dizer que ou o PSOL ou o PT é contra Israel não é bem assim, né? Nesse sentido, não faz muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa saber diferenciar um pouco uma coisa da outra. Eu sei que é difícil para a comunidade, a gente tem essa coisa também, que é aquela coisa de achar que tem um lado bom e um lado ruim, é sempre isso. E tem coisas boas e coisas ruins em vários lados, né? A gente precisa sempre lembrar disso. E saber que não adianta dizer, esse daqui é o mocinho e aquele é o bandido. E a gente precisa acabar com o outro, né? E o adversário a gente extermina, como essas arminhas que esse pessoal acha que é. Ou seja, gente, para. Né? Israel e os judeus nunca consideraram isso. Aliás, a nossa principal qualidade sempre foi a palavra, não é? Sempre foi a questão de achar soluções na ciência. E esse governo Bolsonaro é negacionista, é assustador achar que nós, né, os judeus, que a gente aprendeu tanto com a ciência, com a educação, e com um governo que nega tudo isso, e a gente achar que isso é bom, né? Ou seja, tem alguma coisa estranha aí, né? Defender o meio ambiente, a gente nunca viu tantas coisas acontecendo de ruim no nosso meio ambiente do que nesse governo. Tantas fake news, mentiras, ou seja, não faz sentido, né? Eu sinto que tem aí uma coisa estranha, as pessoas serem judeus e apoiarem um governo que é isso, que é negacionista, a favor das fake news, a favor do desmate da Amazônia, que teve os piores ministros da educação da história, que fez um trabalho, né, na questão da Covid, que foi um dos piores do mundo. Eu acho tudo isso, e, ao mesmo tempo, dizer não, e a gente apoia Israel. Que Israel? Israel que soube como lidar com a Covid, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a democracia, com a educação, sabe? Esse é o Israel que eu acredito também. E não é só em Israel, em vários outros países, mas Israel é um bom exemplo, tá certo? Então, assim, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, de uma certa forma, para mim, tem uma dicotomia aí quando as pessoas consideram... para mim, é parecido com uma parte da nossa sociedade, principalmente as pessoas que têm recursos para viajar para fora e que vão para uma Alemanha, para a França, Estados Unidos, e lá respeitam o limite de velocidade, não jogam o lixo na rua, aí voltam para o Brasil e faz tudo inverso. Para mim, isso é assustador. Pô, mas lá você é um e aqui você é outro? Estranho, né? Então, será que não dá para a gente ter consciência de que jogar o lixo no chão é ruim? Não dá para ter consciência de que não dá para ultrapassar o limite de velocidade, que a lei é para todos? Tem coisas que teriam que ser meio básicas, independente se você está em Israel, se você está na Alemanha, na França ou no Brasil. Mas, para algumas pessoas, parece que isso não é relativo, certo? Isso é complicado. Daniel, eu quero te agradecer muito. Acho que, enfim, outro dia a gente marca um papo para falar uma questão que eu não vou te perguntar, porque eu vou te colocar aqui numa berlinda, mas a gente marca um papo outro dia, que acho também que a comunidade ficou um pouco órfã, assim, com a mudança interna intensa pela qual o PSDB passou, porque a comunidade era muito fã, por exemplo,
Diferente do Henrique Cardoso, acho que é um cara que tem a cara da comunidade judaica, eu tinha uma super relação com ele, por exemplo. Podem voltar lá no episódio que eu e a Amanda gravamos, né, com o Jaime, sobre a biografia do Sobel, e acho que agora a comunidade está bem perdida e tentando se reencontrar, recriar uma identidade política, enfim, que acho que hoje, não estou te perguntando, na minha opinião, o PSDB não consegue mais oferecer em âmbito nacional, mas acho que é um luxo para a comunidade ter uma pessoa como você na Câmara Municipal, representando, não sei se representando é uma palavra muito boa, né? Porque você não representa todos os judeus, você representa as pessoas que votaram em você, e uma parte da comunidade judaica que tenho certeza que vai se sentir muito feliz de ouvir esse podcast. Foi um prazer te ouvir, de verdade. Então, mais uma vez, conversamos com Daniel Annemberg, vereador na cidade de São Paulo, pelo PSDB. Daniel, muito obrigada e volte sempre. Olha, foi um grande prazer. Acho que os temas trazidos aqui super inteligentes, super instigantes, daria para a gente ficar conversando aqui horas e horas. Então, quando vocês quiserem, eu estou à disposição. Acho que esse assunto que você trouxe, Anita, é um assunto que rende outro programa, assim como falar do Sobel, tão especial para mim. Eu conheci uma pessoa que era maravilhosa, todo respeito e apoio, aliás, das pessoas mais importantes para os direitos humanos aqui nesse país, e eu sempre tento seguir muito os ensinamentos dele, mas, enfim, Amanda, Anita, eu estou à disposição, espero que essa conversa seja legal para todo mundo ouvir, e vamos fazer outras, com o maior prazer. Eu acho que debater, discutir, ouvir, falar, faz parte, né, da nossa comunidade, da nossa história, e isso só ajuda a fazer com que a gente continue pensando sobre as questões. Eu não tenho nada definitivo, né, do que eu acho ou deixo de achar, mas eu acho que dá para a gente discutir esses temas muito tempo ainda, que são fundamentais para a nossa sociedade, para a comunidade judaica, sem sombra de dúvida. Super obrigado aí pelo programa, vou continuar sendo fã de vocês e ouvindo sempre o Eu Com Isso, viu? Muito legal, Daniel. Obrigada mesmo. Também agradeço aqui em nome do nosso podcast, em meu nome. E para quem está escutando a gente, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Continue acompanhando e siga o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.